Boa noite a todos. Nós estamos retornando com nossa classe bíblica online, que é gravada no nosso canal, e nós começamos uma nova série hoje, o estudo das parábolas de Jesus. Inicialmente havíamos pensado em estudar a introdução e já iniciamos com uma das parábolas, mas como a gente tem o desejo de aprofundarmos, né, em tudo que é concernente à palavra de Deus, nós falaremos apenas da introdução. A promessa fica do estudo da parábola do juiz Inico para nosso estudo da semana que vem, tá bom? Então hoje nós nos maravilharemos com o objetivo, por que Jesus escolheu falar em parábolas, qual o significado delas, o que é isso, o que representam, é, tá bom? Então usaremos a Bíblia, os comentários de Ellen White, vamos trazer uma parábola da atualidade, a maneira de ilustração também. É, e eu convido a todos que ainda reforcem, né, o desejo de participar dessa série, porque, como sempre, a gente tem buscado, estudado, né, compilado principalmente, porque não sou pastor, mas na compilação eu encontro riqueza, profundidade da palavra de Deus e assim eu me maravilho. A gente vai falar sobre parábolas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista profético e do ponto de vista da compreensão do Evangelho e do reino de Cristo, tá bom? Então, vocês vão perceber de que vai ter uma parábola que a gente vai dedicar 3 capítulos, quando a gente, às vezes, né, no nosso orgulho de acharmos que conhecemos das palavras de Cristo, achamos que em 15 minutos já poderíamos entender uma parábola. É, as palavras de Cristo são muito profundas, né? Então, em outras ocasiões, usamos a palavra de Deus para estudarmos na nossa classe bíblica, mas se não me engano, é a primeira vez que estamos estudando as palavras de Cristo para o conteúdo da nossa classe. Nós já estudamos Daniel, Apocalipse, obviamente o autor foi Jesus, né? Mas o coautor foi Daniel, o profeta João, etc., né? Então, vamos fazer essas conexões de tempos em tempos com o santuário, com as profecias, de maneira que vocês vão perceber que Jesus, conhecedor de tudo, ele tinha maravilhosas verdades para nós, para nosso tempo, tá bom? Então, feita essa introdução, a irmã Marilanda vai orar pela nossa série e pelo nosso primeiro estudo, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, reconhecemos a tua grandeza em poder, em misericórdia e em perdão. Nós viemos agora, Senhor Deus, te pedir que o Senhor derrama sobre nós o teu santo e bom Espírito, para que nós possamos participar dessa aula que o Johan, como nosso instrutor, vai orientar agora. Derrama sobre ele uma porção dobrada, para que ele possa continuar pesquisando e nos ajudando, Senhor, a entender com maior profundidade tudo que Jesus falou através de suas parábolas. Nos ajuda a nos preparar para a tua volta. Nós queremos que quando Jesus voltar, todos nós já estejamos prontos, Senhor. Todos nós almejamos estar contigo, conhecê-lo face a face e ir para o céu. Abençoa, Senhor Deus, todas aquelas pessoas que estão com o coração doendo pela perda de alguém, e de uma maneira especial, Johan. Que o Senhor possa confortá-lo e dar a esperança do encontro maravilhoso quando Jesus voltar com os Amém. queridos. Te Amém. pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Hoje nós estudaremos o objetivo das parábolas, tá bom? Então, Jesus escolheu esse método por alguns motivos que nós entenderemos hoje, ok? Então, o método para Jesus ensinar as verdades do Evangelho e do reino eterno dele foram as parábolas. Ele não apenas ensinava a verdade, ele era a verdade, você sabe muito bem disso, né? Então, ele não apenas curava as pessoas, ele era a vida que o doente precisava. Ele não apenas pregava o evangelho,
pois ele mesmo era o Evangelho, era o mistério da piedade encarnado, né? Então, sendo é, que todo ser humano precisava de cura, de ensino, da esperança do Evangelho, e Jesus é tudo que nós precisamos. Então, ele escolheu um método para se revelar ao mundo. E esse método são as parábolas. As parábolas são intrigantes, né? Porque elas são tão simples que uma criança pode compreender a verdade. Ao mesmo tempo, são profundas que um adulto eh, leva mais tempo para assimilar algumas verdades e doutores, né? Teólogos, quebram a cabeça para poderem entender a exatidão e a profundidade do que Jesus queria dizer. Ao mesmo tempo, eram tão práticas que o povo, as pessoas mais simples, poderiam aplicar essas verdades para o seu dia a dia. Então, apenas o nosso querido Salvador, conhecedor de tudo e com a humildade daquele que, sabendo que nós não temos a capacidade de compreendermos verdades infinitas, não caberiam na nossa mente, a conta-gotas e com ilustrações práticas, ele escolheu apresentá-las para nós. E essas parábolas, depois que foram vertidas da boca dele, chegam até os nossos dias. Então, esse objetivo foi plasmado através de parábolas. Precisamos lembrar de que naquela época não haviam recursos sofisticados como nós temos hoje e que estamos usando agora, né? Não existia TV, slides, PowerPoint, telas. Qual seria o método que Jesus poderia escolher? Aquele que naquela época era já utilizado. Contavam-se parábolas por outras pessoas que também eram conhecedoras da verdade ou até mesmo filósofos. Então, Jesus escolheu o melhor método da sua época, de maneira que também nós não podemos limitar os métodos atuais e dizer que eles precisam manter um único formato. Aí a pergunta surgiria, né? Qual método Jesus utilizaria hoje se ele estivesse nos nossos dias? Ok? Então, ele materializou a realidade do povo usando fatos reais da vida das pessoas e do conhecido, que era real, passava para o conhecimento do desconhecido, que era um mistério, que era muito além da compreensão humana, que eram as verdades do Evangelho. Algo muito interessante que nós vamos, inclusive, dar o exemplo da primeira parábola, né? Que nós vamos estudar na semana que vem, é que Jesus utilizou ironias, entre outros recursos didáticos. A ironia é um tipo de expressão, um tipo de raciocínio, um tipo de uma maneira de expressar a inteligência de uma pessoa, né? É muito interessante porque não é percebida, né, a ironia por aquele que não está entendendo o contexto, aquele que é tonto, aquele que é estúpido, que é orgulhoso ou que é arrogante. Um ditador, um imperador, não poderia compreender a ironia da frase de Cristo. A maneira de exemplo, né? Temos o juiz iníquo. Eu não vou descrever em detalhes, semana que vem vou fazer isso, mas o juiz iníquo representa ao Deus. Como é que um juiz pecador, mau, poderia ser representante de um Deus bom, amoroso? Pela ironia, pela oposição, pela comparação. Um detalhe que alguns comentaristas dizem, mas eu humildemente não concordo com essas afirmações, é que Jesus usou ensinações. É lógico, uma história é uma representação de algo que às vezes era real ou às vezes era uma alegoria da época, como a parábola do rico e Lázaro. Essa parábola não surgiu para falar a respeito da doutrina da imortalidade da alma ou do estado dos mortos. Era uma história conhecida da época, uma alegoria. Então, Jesus não fez ensinações teatrais. Naquela época já existia o teatro, mas ele não usou o teatro, não usou personagens reais como os seus discípulos. Ele poderia dizer, Pedro, você vai assumir esse papel, João, né? Você fará isso, aquilo.
Não, ele usou personagens, às vezes fictícios e às vezes verdadeiros, para poder, por comparação, trazer aplicações espirituais, tá bom? Então, ele usou as histórias reais. Essa é a palavra que eu queria que vocês gravassem, né? Por comparação com as situações do dia a dia. Então, as parábolas não são como as profecias. Elas não contêm símbolos, como nós poderíamos dizer, né? A água representa povos, multidões, nações e línguas. A água de uma determinada parábola, ela tem um aspecto literal, que deveria ser usado para compreender a história, mas pode, na sua aplicação, conter uma simbologia de diversas situações para diversas pessoas, mas não é uma linguagem simbólica, tá bom? Então, é claro, nós não iremos a fundo palavra por palavra na análise de todas as parábolas, mas pegaremos numa primeira série as principais parábolas e, se Deus permitir, numa segunda série nós abordaremos o restante das parábolas. E aí surge uma pergunta, né? Quantas parábolas Jesus escreveu? Alguns teólogos dizem que foram 52, outros afirmam que foram 40, porque existe a dúvida de, ao ele ter dito duas, três frases curtas e ter feito uma comparação, talvez para alguns isso se constitua uma parábola, mas já que não tinha um personagem, não tinha uma história, uma trama mais elaborada, então alguns teólogos afirmam que essas palavras não se constituem em parábolas. Mas o número não é importante, né? O importante é nós irmos e analisarmos com a profundidade que merecem as palavras de Cristo, tá bom? O fato é que ele ensinava através de parábolas. Então, o que é uma parábola? Uma parábola a palavra parábola significa é, comparar, é uma comparação. Então, a parábola faz comparar uma verdade desconhecida, profunda e abstrata e torná-la uma realidade através de um fato simples e conhecido por todos da vida prática e do dia a dia. Por exemplo, né, a parábola do semeador. Um homem, o semeador, estava espalhando a semente. Por comparação, ele trouxe a verdade de como o evangelho pode ser colocado no coração das pessoas, diferentes tipos de terreno, né? Então, hoje, o semeador não espalha as sementes como naquela época. Hoje existe maquinário, hoje existem recursos. Então, porém, naquela época, ele de fato era conhecido o fato de que o semeador pegava um monte de semente, colocava num tecido, né, ao costado dele, e ele lançava direita, esquerda, pelo caminho, em diferentes lugares, a semente. Tá bom? Então, o método que nós utilizaremos, se é que a gente pudesse colocar em termos técnicos, né, será um método descritivo, bíblico descritivo, e faremos análise exegética das principais parábolas nessa primeira série, tá bom? É, esses métodos basicamente querem responder as seguintes perguntas, né? O que a Bíblia quer dizer? O que Jesus tinha como intenção ensinar? Né? Qual o significado e qual é a aplicação para nosso dia a dia, tá bom? Então vamos tentar responder. Por que Jesus ele usou parábolas para ensinar as verdades? Existem verdades profundas que podem ser compreendidas através de coisas e fatos bem simples. Não sei se você já passou por essa experiência, mas creio que todos nós tivemos professores bons. Alguns até podem não ter sido tão bons, mas os melhores foram aqueles que nos levaram à compreensão de algo complexo com palavras ou métodos ou didática, de maneira que nós pudéssemos compreender conteúdos difíceis, já que eram desconhecidos para nós, de uma maneira simples. De maneira que não adianta um doutor, um PhD falar de forma técnica para um grupo de adolescentes jovens ou crianças, se ele não tiver a capacidade de resumir
e com palavras simples, com comparações, expressar conteúdos profundos a respeito da gravidade, relatividade, biologia, astronomia, astrofísica, por exemplo, né? Então, todos nós sabemos que um dos maiores mistérios é a ciência da salvação. Por isso, nós podemos agora dizer de que o conhecimento mais profundo que existe e que será motivo do estudo nosso na eternidade e pela eternidade será o estudo do plano da salvação, que é basicamente compreender o amor de Deus incondicional, imensurável, inexplicável por cada um de nós ao ter dado seu filho. O plano da salvação. Quanto tempo nós levamos para estudar na nossa série O Santuário, o plano da salvação ao longo da jornada de Cristo? Desde a fundação do mundo até o retorno após o milênio, né? Como o santuário descreve com ilustrações as verdades do plano da salvação. Se você gostou dessa série e você enxergou a profundidade, né, do assunto do santuário, imagine de fato como é de fato o assunto da salvação. Porque o santuário é uma exemplificação com ilustrações, cordeiros, símbolos, né, materiais, sacrifícios, de algo mais profundo e eterno que é o amor de Deus por nós. Então, qual foi o motivo para Jesus não ter usado outro método? Ele poderia ter sido direto, poderia ter falado ao ponto, e não é que Jesus estava dando voltas, estava sendo muito delongado na introdução, ao contrário, ele era muito objetivo e claro, né? Outros mestres da época, eles já contavam e usavam parábolas. Hilel, Shammai, Gamaliel, dentre outros, já usavam. Então, Jesus não reinventou, e por isso ninguém pode dizer de que as parábolas de Jesus não têm mérito, né, de serem estudadas, porque às vezes o inimigo coloca essa dúvida em nós. Se Jesus trouxe uma história e ele usou de algum autor já conhecido, ao exemplo de Lázaro, né, o rico e Lázaro, alguém poderia dizer, ele estava plagiando, ele estava copiando, porque essa história, essa alegoria não era nova, tá bom? Mas nós sabemos que por questões simples ele queria dar uma lição muito, muito maior, tá bom? Daquela que nas entrelinhas poderia ter sido percebido. Então, é bom lembrarmos de que Jesus tinha muitos inimigos e o inimigo das almas estava usando homens para poder prendê-lo e impedir que seu ministério fosse adiante, tá bom? Então, qualquer palavra que Jesus usasse contra a cultura, a religião, o governo romano, né? E até a própria religião dos judeus, poderia ser motivo suficiente para ele ser levado cativo, preso, prisioneiro, e o ministério de Jesus teria uma duração menor. É óbvio que ele sabia desses planos do inimigo e por isso ele usou parábolas, né? Para ele não ser condenado. Mas vamos tentar citar uma a uma, né, algumas das razões pela qual Jesus usou parábolas. A maior parte das pessoas era simples. É, Essas pessoas do povo, elas precisavam compreender o evangelho com assuntos práticos e reais do seu dia a dia, tá? Então, Jesus queria chegar a todos, sábios, leigos, doutos, pobres, ricos, de maneira que uma das verdades, nós vamos ler o primeiro texto bíblico da nossa noite, né? Que se encontra em Mateus 13, versículos 34 e 35. A Bíblia diz assim: Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Alguém esteve na fundação do mundo? Ou antes da fundação do mundo? Alguém poderia indagar os pensamentos divinos de como poderiam reagir diante da escolha errada de Adão e Eva, da escolha errada de Lúcifer? Como
um ser humano poderia resolver um problema de relacionamento entre um anjo e Deus? Se nós sequer podemos resolver os nossos problemas familiares às vezes, como nós poderíamos compreender a mente de um ser que em liberdade foi aos poucos, através do seu orgulho, colocando pensamentos que não devia, e a paciência, benevolência, longanimidade de Deus, e obviamente tenho certeza de que Deus deve ter tentado diversas maneiras para que esses pensamentos não chegassem até onde eles chegaram. Como nós poderíamos compreender a liberdade como dom e maior expressão do amor de Deus para esse ser que causou tudo que nós conhecemos e que nos causa muita dor, né? Então, são profundos os assuntos que eu estou tocando aqui? Sim, e é por parábolas que Jesus vai apresentar essas verdades do Evangelho para nós, desde a fundação do mundo. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, e esse vai ser o nosso livro-texto também, ok? Você pode baixar o PDF, você pode comprar no site da CPB. Esse livro será o nosso livro de cabeceira. Você sabe muito bem que ela é inspirada por Deus e ela explica mais detalhes sem mudar, sem alterar o conteúdo principal da Bíblia, né? Por ser uma luz menor. Então ela diz assim: no ensino de Cristo por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo. Alguém poderia aqui responder em que consistiu a missão de Cristo no mundo? Ele teve várias missões, né? Reivindicar o caráter de Deus, mostrar o amor por nós, assimilar as nossas dores. Nós falamos isso na nossa série, né? Sobre saúde mental, emocional. Ele veio para nos salvar, para nos dar exemplo, para nos mostrar que pelo poder, a comunhão e a oração, nós podemos também sermos vencedores. E eu poderia citar 10, 15 outras razões que complementam a missão de Cristo neste mundo. Então, nós levamos, como eu disse, né, uma série inteira do santuário para entendermos em que consistia a missão de Cristo neste mundo. Explicar para os anjos quem era o culpado, mostrar que Deus não era o culpado, que o acusador era o enganador, né? Mostrar a outros seres como Deus vai resolver o problema do pecado, como vai Jesus, Deus, retirar o pecado dentro de nós. Tudo isso constitui a missão de Cristo neste mundo. Então, percebam, como nós poderíamos compreender tudo isso se levamos capítulos e capítulos das séries anteriores para entender um pouco e nos maravilhamos com isso. Agora vamos usar as palavras de Cristo para compreendermos também essas verdades. Então, o texto continua e diz, né? Para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos. Tomou Cristo nossa natureza e habitou em nós. Esse é outro mistério, né? Um Deus se tornando homem e tendo a sua natureza completamente divina e completamente humana ao mesmo tempo. O desconhecido era ilustrado pelo conhecido, verdades divinas por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. Muito, muito interessante, não é? De maneira que Jesus usava as parábolas para revelar coisas ocultas. Quem poderia conhecer o plano da salvação, o mistério da piedade, né? O evangelho. É, o termo evangelho no Apocalipse, né, aparece como evangelho eterno, por exemplo. Por que ele é eterno? Quando ele veio à existência na mente de Deus, né? Às vezes nós limitamos o evangelho como dizendo Jesus morreu por você e eu e nós precisamos aceitar. O evangelho mais amplo, mais profundo do que isso, né? Então as parábolas descrevem também o reino eterno de Cristo. Como você poderia descrever o reino dos homens? Tem diversas maneiras e diversos formatos, né? Tem a ditadura, tem a democracia, tem a monarquia. Qual é o reino, a base do governo de Deus? Qual desses? É a teocracia. Quais são os princípios que regem o governo de Deus? Como você explicaria isso para uma criança, né?
até porque nós somos essas crianças que nós talvez não temos palavras para estabelecer como será o reino de Deus, né? Uma criança, meu filho me perguntou, e como vai ser o lixo lá no céu? Vai ser descartado? Existirá? Não existirá? Por que que os animais que hoje consomem o lixo, o que que vai acontecer com eles, as plantas, o metabolismo, o, os ecossistemas, né? Então, o reino eterno de Cristo tem desdobramentos espirituais, mentais, biológicos, de uma terra que será restaurada. Então, vejam quão complexo é tudo isso, porque hoje, mesmo com o reino com a sujeira do pecado, a ciência passa milhares e milhares, né, e centenas de anos e tempo para compreender o comportamento da natureza, dos sistemas, ecossistemas. Então, por isso que a ciência que o inimigo manipulou, né, nos leva a crer de que biologia, anatomia ou astronomia são mais complexos do que estudar a palavra de Deus. Não, mais difícil de descrever uma folha, né? A metamorfose de uma borboleta, a fotossíntese de uma folha, isso é mais simples do que compreender por que Deus fez isso, ou para que Deus fez isso, com qual propósito, né? O comportamento, entender o comportamento das coisas é muito mais simples do que compreender como surgiram todas as coisas, né? Então vejam, estamos falando de coisas muito mais profundas. Então, em muitas parábolas, por exemplo, os discípulos, em algumas delas, e o povo não compreenderam de maneira primeira o, o conteúdo da parábola e sua aplicação. Então, eles perguntaram, nos explique, né, a parábola. Então, Jesus explicava. Então, um exemplo dessa situação nós vemos no texto seguinte, né? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Por quê? Essa, essas duas palavrinhas são muito interessantes, né? Porque nós, como seres humanos, somos os seres dos porquês. Por que disso? Por que daquilo? E os discípulos não eram diferentes de nós. O problema não está em querer saber o porquê. O problema está na atitude de juízes que nós podemos tomar ao avaliar uma determinada situação, se nós soubéssemos o motivo pelo qual aconteceu o fato. Por que eu perdi minha mãe? Por que que eu perdi um ser querido? Por que que eu não vou bem nos negócios? Por que disso? Por que daquilo? E, ou ainda, né, nós podemos ir mais longe, né? Por que comigo? Por que isso aconteceu para mim, né? Não sei se vocês se lembram, eu queria abrir um parênteses bem curto. Quando nós estudamos na série As Profecias das Histórias, um estudo que me tocou muito foi a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. E se a gente pudesse perguntar por que Deus colocou, né, aquela árvore, se sabia que ali estaria a fonte da escolha errada de Adão e Eva? E a resposta foi muito ampla, né? Foi uma hora de estudo onde nós explicamos por que de fato Deus fez aquilo. Mas se Deus explicasse as razões para Adão e Eva não poderiam compreender, né? Pai, por que colocou essa árvore aqui? Porque é a única maneira que eu posso conceder liberdade. O que é liberdade, né? Ou porque é a maneira que eu preciso demonstrar que um inimigo tenha a possibilidade de demonstrar que ele está equivocado. Qual inimigo? Um anjo. O que é um anjo? Quem é o anjo? É uma história muito longa, filho. Tudo isso começou lá no céu. No céu, quem mais mora lá, né? Como são esses seres? Como essa história começou? E Deus, imagine, começando a ter um diálogo com Adão e Eva e explicando por quê de cada indagação dessa criança que já nasceu adulta. Adão e Eva não poderia compreender nenhuma dessas respostas, porque elas
trariam novas perguntas e novos porquês. A exemplo do que aconteceu comigo nas últimas semanas, né? Por quê? Se ele me desse uma razão, não teria capacidade para compreender e eu faria uma nova pergunta. Por quê? Então, se nós confiarmos em Deus como um pai, e eu usei esse mesmo exemplo naquele estudo, né? Quando eu peço para o meu filho, não coloque o dedinho, né, com um arame dentro do furinho da tomada, porque você pode levar um choque. Se ele confiasse em mim, ele não precisa entender de corrente elétrica, de geração de energia, que isso vem da usina, que passa pelos cabos, que é resistência elétrica, e disso, daquele, do outro. Ele apenas, sem entender a complexidade de tudo, de todos os porquês, confiando em mim, ele saberia. Ele me pediu isso por amor. Então, quando nós desconhecemos os princípios de amor e do Evangelho, nós avançamos nos porquês, porquês, porquês e falamos por que comigo, porque Deus não me poupou, porque não aconteceu com outras pessoas, porque os ímpios eh, progressam e tantas outras perguntas, né? Então, e ainda podemos culpar a Deus, brigar com Ele e nos afastarmos dos seus caminhos. Então, talvez a melhor pergunta, as duas possibilidades seriam: como? Como eu posso resolver? Como podemos ajudar para que essa pessoa não pense aquilo? E o para quê? Para que aconteceu? Para que minha família esteja mais unida, para que eu me lembre do legado das palavras da minha mãe, para que eu me lembre dos seus ensinos. Para quê? Para que eu tenha um desejo intensificado de revela no dia em que Jesus voltar? Para quê? Para que aconteceu. É, e Jesus respondeu no versículo 11, né? Ele respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Peraí, né? A gente acabou de falar que Jesus queria salvar a todos, mas por que que Jesus está dizendo, a vós é dado conhecer, mas a eles não lhes é dado? O que está acontecendo aqui? Uma discriminação? Jesus estava fazendo uma separação de pessoas, estava escolhendo um grupo seleto. Não deveria ser compreensível para todas as verdades, porque apenas para os seus seguidores. Nós sabemos que essas aparentes contradições, na verdade, nos levam a indagar, né? Porque existe diferença dos terrenos, né? Quando nós examinamos a parábola do semeador, nós vemos que os terrenos são diferentes. E Deus, concedendo a liberdade, ele não pode obrigar um terreno a receber a semente, a parábola do evangelho de outra maneira, né? Deus não abre um buraco e enfia a goela abaixo, desculpem a expressão popular, para que essa semente cresça, né, dentro do meu coração. Ele me convida de maneira suave, meiga, fala ao meu coração, fala através do meu pai, da minha mãe, de maneira que ele vai acrescentando, acrescentando a dureza, porque meu coração é tão duro, de maneira que pode até mesmo chegar ao caso de Nabucodonosor, me tornar como um animal, tudo apenas para me salvar. Sabe que a gente sabe que o maior desejo de Deus é nos salvar. Então, por isso ele pode até mesmo usar a dor e o sofrimento para tocar o nosso coração duro. Então, o que Cristo queria é que todos compreendessem, mas ele sabia que não todos queriam compreender, porque não todos buscam, né? A gente sabe da promessa, né? Quem busca, acha, quem bate, lhe é aberto. A maneira de exemplo, né? Eu já expliquei isso também em outros momentos. Por que que João era chamado de discípulo amado? Era porque Jesus amava mais a João? Não, ele amava todos os seus discípulos por igual. Porém, João era mais sensível, mais amoroso, mais carinhoso. Ele se sentiu tocado, transformado, talvez não como os demais, de maneira que ele queria um colo, um abraço do amado Salvador. Então, apenas por isso. Então, quem busca e é mais sensível vai encontrar mais bênçãos. Isso não faz de Deus alguém que vai discriminar e vai predestinar alguns para o conhecimento das verdades e outros para a ignorância. É apenas uma descrição do resultado do exercício da liberdade, né?
Alguns têm a mente fechada, embotada, não querem, e nós vamos estudar isso melhor quando estudarmos a parábola do semeador, né? De maneira que a rebeldia, uma hipocrisia, o coração falso, ilustração dos fariseus e sacerdotes daquela época, eles se fecharam ao acesso dessas verdades maravilhosas. Por isso, agora nós podemos entender de que Jesus disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A quem? Aos discípulos que tinham abandonado tudo para segui-lo. Já os outros estavam seguindo ele para encontrar palavras para condená-lo. Então vejam a diferença dos terrenos ali, né? Nós citamos apenas uma razão até aqui, né? Então, conectada com a presença dos mestres, uma segunda razão pela qual Jesus usou parábolas é porque os mestres da lei do seu tempo também usaram nas sinagogas, nas ruas, etc., parábolas. Então, era um recurso utilizado na época, tá bom? Uma terceira razão é porque as pessoas lembrariam rapidamente das parábolas e do ensino, e principalmente da aplicação espiritual, quando elas encontrassem uma pessoa espalhando sementes, uma ovelha, uma figueira, uma moeda, uma dracma, os campos, as aves, ok? Um outro motivo era para confirmar a profecia que dizia que o Messias abriria sua boca para contar parábolas, como o texto que nós lemos. As parábolas de Jesus eram muito claras, específicas, e eram colocadas ao ponto, de maneira que elas poderiam indagar e entender o que ele estava querendo dizer. Ellen White comenta a respeito, né, sobre isso, e ela diz assim: as coisas naturais eram o veículo para as espirituais. Cenas da natureza e da experiência diária de seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das escrituras sagradas. Muito direto, né? Esse era por comparação das coisas naturais, a compreensão das verdades espirituais. Tão ampla era a visão que Cristo tinha da verdade e tão extensos os seus ensinamentos que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. E até mesmo hoje, com a natureza degradada, examinando ela, né, o segundo livro de Deus, depois da palavra dele, né, nós vemos na natureza ilustrações espirituais para cada um de nós. Vejamos o que diz ainda o texto que nós estamos lendo, Mateus 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem quem? Os orgulhosos, os fariseus, os que estão com a mente cheia de preconceitos, e ouvindo, não ouvem nem compreendem, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com seus olhos e ouçam com seus ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então aí já foi na intimidade, quando os discípulos perguntaram, e eles talvez não compreenderam completamente essas palavras, mas hoje nós podemos compreender, né? Precisamos pedir ao Espírito Santo um coração sensível, de maneira que nós sejamos aqueles que, ouvindo, ouçamos, né? E não fechemos nossos olhos. Um outro motivo pelo qual Jesus falava em parábolas é porque ele queria que as pessoas entendessem é, o conhecimento da verdade, tá bom? Então ele precisava verificar se não era apenas uma simples curiosidade. Ele, para reforçar o conhecimento das verdades profundas, ele colocava verdades parciais para que eles pudessem buscar, indagar, pesquisar, e não apenas se limitar a entender o símbolo. Quem representa o semeador? Qual é a representação da semente, o espinho, as aves, né? Aí, se fosse uma tabelinha, tal coisa representa tal coisa, ficaria um conhecimento muito superficial. Então, outro motivo pelo qual Jesus usou parábolas era para despertar o interesse pelas verdades profundas, ok? Na sequência, nos vemos.
essa confirmação. Jesus desejava despertar a indagação, procurou despertar os indiferentes e impressionar o coração com a verdade. O ensino por parábolas era popular e atraía o respeito e a atenção, não só dos judeus, mas também dos de outras nações. Ele não poderia haver usado o método de ensino mais eficaz. Apenas o ser sábio, né, inteligente, dotado como Jesus, poderia esconder com ironias verdades desses homens que queriam tecer uma cilada contra ele e ao mesmo tempo mostrar verdades maravilhosas para aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, não é? Então as parábolas que Jesus contava eram de duplo sentido ou até três. Enquanto falava o coração de um homem, né, como fez no caso de Simão, né, quando foi indagado a respeito, se ele soubesse que ela é uma pecadora, as palavras de Jesus estavam apenas atingindo Simão, sendo que todos ouvindo aquela frase não entendiam o que o protagonista, né, do pecado, ali Simão poderia, ou Judas poderia querer pensar a respeito de Cristo, julgando-o equivocadamente. É, vamos usar um exemplo de uma parábola da atualidade, né? Eu peguei essa parábola da internet, eu ouvi numa mensagem e achei interessante como um exemplo de uma parábola da atualidade. Vocês sabem que existe o debate, né, entre o criacionismo e evolucionismo, é um outro assunto que eu também tenho pesquisado quando eu era mais novo. É, então, imagine a situação onde dois bebês gêmeos estão dentro do ventre da sua mãe e eles começam a conversar, né? Um pergunta ao outro: Você acredita, na vida após o parto? O outro responde: É claro, tem que haver algo mais após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos prepararmos para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria esta? Esse assunto talvez não é nem tanto criacionismo, né? Evolucionismo, é um pouco mais o estado dos mortos, né? É, o segundo então disse: Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós poderemos andar com as nossas próprias pernas e comer com nossas próprias bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou: Isso é um absurdo. Andar é impossível. E comer com a boca? Ridículo. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais do que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu: Bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar deste tubo físico, o cordão umbilical. O primeiro contestou: bobagem. E, além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá para cá? O parto é o fim da vida e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar nenhum. Bem, eu não sei, disse o segundo, mas certamente vamos encontrar a mamãe. Ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. Se a mãe existe, então onde ela está agora? O segundo disse: Ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. E nela é que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderíamos existir. Disse o primeiro: Bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa lá de cima.
Este foi o modo pelo qual um escritor húngaro explicou a existência de Deus através de uma parábola. Em tempos difíceis, né, ou em todos os tempos, nós podemos entender algumas verdades usando a ironia, algo que não é real, dois bebês dialogando dentro do ventre de uma mãe, para, com um contexto muito bem ilustrado, entendermos de que a mãe pode ser comparada com Deus e o bebê que tinha a dimensão mais ampla, com aqueles crentes que acreditam em Deus, e outro bebê representando aqueles que não acreditam em Deus. Da maneira que essa parábola, que foi criada por um escritor húngaro, pode trazer ilustrações espirituais também para nós, né? Então, Cristo também tinha verdades para apresentar, as quais o povo não estava preparado para aceitar, nem mesmo compreender. Este é o outro motivo porque ele lhes ensinava por parábolas. Ou seja, é, aos poucos Jesus foi preparando seus discípulos e a multidão para a sua partida, para o conhecimento da sua missão, etc. Jesus procurava um caminho para cada coração. Isso é maravilhoso, né? Ele, tratando uma multidão, ao mesmo tempo estava tratando o coração de Pedro, de João. Usando ilustrações várias, não só expunha a verdade em seus diversos aspectos, mas apelava também para os diferentes ouvintes. Ninguém que escutasse o Salvador podia sentir-se negligenciado nem esquecido, como é no nosso caso, da mesma maneira como foi no passado, né? Então, o, lembre-se, havia muitos terrenos ouvindo essas parábolas, e Jesus não poderia permitir que os terrenos pedregosos, né, as aves que estavam ali ao redor, os demônios querendo usar os fariseus, os saduceus, para encurtar o ministério de Jesus, ele usou parábolas para expressar as verdades e ele não ser levado para o sinédrio para ser julgado pelas cortes romanas. Como poderia alguém ser julgado por parábolas? A interpretação poderia ser variada. Então, Jesus, sabiamente, não seria julgado por falar contra o Império Romano, contra a atitude hipócrita dos líderes de Israel, se ele estava usando apenas parábolas. Era muita sabedoria, né? Porque Jesus era Deus. Então ele censurava a hipocrisia e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições e, em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter que, se as mesmas fossem apresentadas como acusações diretas, não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Apenas Jesus poderia fazer isso. Por isso que em diversas ocasiões ele disse, né? Ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora, ainda não é chegada a hora. De maneira que, como ele controlava os tempos, né? E ele disse: chegou a minha hora, depois de ter deixado todos os seus ensinos. Romanos 1:20, nos aproximamos do fim do nosso estudo, né? As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Ele usou o existente, que é incompreensível para nós, a sua origem, né? Como que surgiu o universo, leis físicas, vida. Ele usou o que ele criou para expressar verdades do seu amor por nós. No ensino do Salvador, por meio de parábolas, há uma indicação do que constitui a verdadeira educação superior. Vejam, isso aqui eu achei muito interessante. Cristo poderia ter desvendado aos homens as mais profundas verdades da ciência. Poderia ter revelado mistérios que têm exigido o esforço e o estudo de muitos séculos para penetrá-los, né? Quanto tempo levou para um homem entender de que o planeta Terra não era plano, por exemplo?
Quanto tempo levou o homem para entender que existia uma força da gravidade? Jesus poderia ter descrito de maneira ilustrativa em várias e várias frases curtas ou longas ou discursos, mas ele não perdeu seu tempo, né? E aqui está o motivo, né? Poderia ter feito sugestões em ramos de ciência que dariam matéria para pensar e estímulo para a invenção até o fim do mundo, do tempo, mas não o fez. Não disse coisa alguma para satisfazer a curiosidade ou a ambição dos homens, abrindo portas à grandeza mundana. O propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. Que interessante, né? O sábado como memorial da criação e as parábolas como memorial do plano da salvação, do evangelho e do reino eterno de Deus. Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado convida-nos a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Lembram-se, né? Nós guardamos o sábado por causa da criação e por causa da redenção. Na criação, porque em 6 dias criou tudo e no sétimo descansou. E por causa da redenção, por quê? Porque Jesus ficou sepultado, descansou das suas obras redentoras no sábado, e para ele ressuscitar no primeiro dia. Então, outro detalhe que eu me lembrei agora, né? Quando nós estudamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós estabelecemos uma estrutura, né, do menos complexo até o mais complexo para a criação de Deus. A gente falou de que a luz é menos complexa do que a água e a terra. A vida é mais complexa, a vida das plantas é mais complexa do que a água. E Deus criou os animais, e a vida dos animais é mais complexa do que a vida das plantas. Adão é um ser mais complexo do que os animais. Eva é um ser mais complexo do que Adão. O sábado é mais complexo do que Adão e Eva. E, antes disso, né, foi apresentado o quê? Um mandamento incompreensível naquele tempo, mas maravilhoso na sua profundidade, que foi o mandamento da liberdade, né? Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nessa perspectiva, né, do menos complexo até o mais complexo, nós podemos entender que a criação está dando sinais de que o evangelho, o amor de Deus é muito maior do que entendermos a ciência da natureza dos ecossistemas. Da mesma maneira, podemos dizer de que as parábolas de Jesus, mesmo séculos após terem sido dados para nós, o Pentateuco, os profetas maiores, Daniel e todos os outros, Jesus ainda precisou, com as suas próprias palavras, né, em seus próprios lábios, aqui nesta terra, expressar verdades que ainda não tinham sido dadas claramente e com a profundidade que deviam nos livros até então escritos. De maneira que nós podemos agradecer a Deus, né? Porque nós temos o privilégio hoje de estudarmos as parábolas de Jesus. Estamos iniciando uma nova série. Que Deus nos abençoe, que você tenha o firme propósito de analisar a profundidade de cada palavra de Cristo. Na aparência, são palavras simples, histórias simples, mas vocês vão entender e vocês vão ver que existe até significado profético para que chegue até os nossos dias. Que Deus nos abençoe nesse objetivo e que, entendendo os mistérios do Evangelho, que isso transforme nosso ser, nosso coração. E entendendo os princípios do reino eterno de Cristo, que nós almejemos esse reino e que nós já vivamos nesta terra com a nossa família esses mesmos princípios. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, nosso querido e bom Pai, Senhor, mais uma vez podemos, pela tua graça e misericórdia, temos a certeza de que somos ouvidos. Perdoe, Senhor, nossos pecados, abençoe este momento que nós estamos estudando a tua palavra, cada pessoa que está ouvindo ao vivo e que poderá ouvir a gravação, abençoe cada
pessoa que tem um interesse, transforme, ó Deus, nosso coração, nosso terreno de pedra em pedregulho, para depois em terra fértil, para ouvir as tuas parábolas, as tuas palavras, Senhor, para que essas verdades possam transformar nosso ser. Que sejamos abençoados hoje, essa semana, e que possamos ser luz para os outros, mesmo sendo falhos. Senhor, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.